Vamos falar um pouco de Delfos. Delfos é uma cidade muito famosa, tombada pela Unesco, pelo sítio arqueológico que lá existe, pelo museu maravilhoso que eu vou mostrar para vocês. Em épocas antigas, uma coisa que eu não sabia foi a sede dos Jogos Píticos, em homenagem ao deus Apolo. Apolo, porque existem 2 ou 3 lendas sobre Delfos. Apolo, uma delas é que ele vinha pelo norte, passou por uma cidade, Ebis, e pegou o louro e fez a coroa de louros, que era dada para os vencedores dos Jogos Píticos. Os Jogos Píticos, eles se antecipam aos Jogos de Olímpia, as Olimpíadas. Então era assim como é hoje. De 2 em 2 anos alternava um com o outro, porque um ia ocorrer depois de 4 anos, e 3 anos depois ocorria Olímpia. Então ficava Olimpíadas e os Jogos Píticos. Essa região ela fica na montanha, encostada no Monte Parnaso, e de frente por um vale. Apolo resolveu construir lá, porque diz que lá bem ao meio do mundo. E tem uma pedra chamada Omphalos, chama umbigo em grego, que estava na porta do templo de Delfos, ou do templo de Apolo. E ela está dentro do museu até hoje, é uma pedra bem grande. É como se o marco zero de uma cidade, né? Essa aqui é uma foto que eu tirei panorâmica do Monte Parnaso, um monte que fica atrás do santuário de Apolo. Não deu para pegar mais pedra, mas é um maciço que fica atrás do santuário, tá? Então, essa é uma visão de cima, tirada do monte, do santuário de Apolo. Então, aqui vocês estão vendo o santuário de Apolo, propriamente dito. Aqui vocês vão ver o ginásio. O ginásio é o mesmo ginásio que a gente usa hoje aqui no Brasil. Ou seja, um lugar que educava principalmente jovens. Aqui funcionavam 2 níveis, o de mistério menor e maior. Como em toda a antiguidade, esses centros aparentemente religiosos desenvolviam conhecimento superior. Vamos ver uma vista parcial, agora de baixo para cima. A gente vendo, aqui vocês estão vendo umas colunas, aqui é uma da parte das bases do que foi o templo de Apolo, né? E aqui está o templo, essas colunas foram reconstruídas, elas estavam caídas, eles faziam colunas tipo Lego, pondo partes encaixadas umas sobre as outras, elas não estão completas, e é aqui no chão, na entrada, ou no pórtico, na parte superior, que tinha a frase que a gente tanto fala aqui na Sociedade Teosófica, nos livros de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E os deuses aí, a gente já começa a entender que não é deuses no sentido de pessoas celestiais somente, né? Aqui é o Teatro de Delfos, e aqui a gente tem o teatro e aqui o templo de Apolo que eu falei. Mais para frente você tem o ginásio, ele tem esse nível e o nível de baixo. Para vocês verem o que era esse ginásio, aqui tem um plano, essas coisinhas, essas pontinhas que vocês estão vendo aqui, são essas coisinhas aqui, ó. Então ele tinha um lugar para dar palestra, encaixado nele ou na parte superior, que eu não entendi aí, uma igreja do Mosteiro da Assunção da Virgem, uma cisterna, as termas, os xistos na parte de cima, que era a parte coberta, e o corredor descoberto, onde eles faziam exercícios e recebiam treinamentos. E aqui a gente tem o estádio de Delfos, onde aconteciam os Jogos Píticos, em homenagem a Apolo. Eu tenho aqui no livro em tamanho maior a reconstrução do que teria sido a região. Eles têm 77 itens numerados, entre coisas aqui que cada uma dessas casas tem um número. Aqui é Apolo, bem diferente das outras imagens. Aqui é o templo e assim vai. Aqui não está aparecendo nem o estádio e nem o ginásio. Bom, a gente já começa a ver que realmente era uma estrutura de cultura e de saber extraordinária. 400 anos antes de Cristo, você ter uma obra dessa, com a perfeição geométrica dessa, a gente se pergunta, o que aconteceu com o mundo que piorou tanto, né?
O que aconteceu? Hoje é bem verdade que as nossas cidades são super densas, você não pode dispor do espaço que quiser, então os prédios têm que ser quadrados, etc., né? Mas o que aconteceu, né? A gente fica bem pensativo na Grécia sobre o declínio da civilização que o mundo teve. É impressionante quando a gente começa, mesmo vendo as ruínas, tá certo? E eu quero falar um pouco agora sobre a lenda de Delfos. O nome Delfos tem origem no Delfíneo, que é o apelido de Apolo. Por quê? Porque ele tinha uma ligação muito grande com os golfinhos, os delfins, né? E de acordo com a lenda, ele teria ido no dorso dos golfinhos de Creta até Delfos. Isso é uma lenda. Existe outra lenda que ele viria do norte, passou por Ebes, pegou louros e levou para lá. Bom, ele fez várias coisas. Apolo era senhor da música, ele era filho de Zeus com Leta. E aí ela engravida e vai dar luz. E Hera, a mulher de Zeus, fica uma onça, que ela era uma mulher irada. Aliás, o que ela perseguiu as amantes de Zeus é uma coisa impressionante. E na hora de Leto dar a luz, ela proíbe que Gaia deixasse ela conceber crianças em qualquer parte da Terra. Então ela vai para uma ilha muito distante em que Gaia não tomava conta e vai dar a luz. Aí Hera amarra a deusa do parto 9 dias para Leto não dar a luz. E ela ficou 9 dias para ter um casal de gêmeos, que é Artemis e Apolo. Os dois são irmãos. Artemis nasce antes e Apolo nasce 9 dias depois. Mas Apolo era filho dos Zeus e ele fez muitas aventuras. Uma delas foi matar uma serpente chamada Piton, que vivia na fonte de Castalian, na região do santuário de Delfos. Então, essa fonte de Castalian, ela tinha vapores que os oráculos precisavam respirar para fazer as profecias. Enquanto Piton estava lá, ninguém podia se aproximar. Aí Eros foi lá e teve uma briga realmente magistral, né? Vence, estraçalha a Piton, a cobra, pagou por isso, porque Piton era filho de Gaia, tanto que no começo do santuário de Delfos existia um altar destinado a Gaia. Ele fez isso em penitência e depois passa a ser destinado a ele. Os oráculos, que eram quase todos mulheres, puderam, a primeira e depois vieram outras, fazer as profecias, tá certo? O primeiro oráculo era chamado Sibila, mas não era o nome de nascença. Sibila por causa de uma pedra que tinha lá, que elas sentavam na pedra para respirar os vapores da região. Então, o oráculo, e a gente vai falar mais do oráculo daqui para frente na cultura grega, que ele é muito importante. Todo oráculo está ligado a um santuário. A arte oracular não é mancia, não é adivinhação. Todo o oráculo tinha que passar pela iniciação nos templos, era inspirado por um deus e recebia as profecias de Gaia. Se vocês pensarem um pouco, é a mesma coisa que acontece na igreja hoje em dia, que são os profetas que falam em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus, né? Deus, uma parte, né? Muito bem, então a Sibila, ela sentava numa rocha sibilina e recebia esses vapores que saíam do chão, e muitas vezes elas faziam predições muito confusas. Aqui tem o oráculo de Delfos, de João Collier, feito um quadro em 1891. A Pítia, ou Pitionísia, que é a sacerdotisa que adivinha, devido a Piton, a cobra daquela região, ela está recebendo os gases aqui. Vocês estão vendo esses vapores? Esses vapores sobem, ela respira, inspirada por Apolo, ela começa a falar. O que se discute hoje em dia é que esses gases eram tóxicos, inebriantes. E tem muita gente que quando bebe, toma álcool, faz adivinhação, porque são estados, altera o estado de consciência e fica mais fácil fazer a adivinhação, leitura, mancia e essas coisas.
Eu achei esse quadro impressionante. Ela não está sentada numa pedra, ela está sentada numa cadeira, mas atrás tem uma pedra, que é essa pedra rocha sibilina. Esse aqui é a pitonisa de Michelangelo, quer dizer, muito tempo depois, ela tem um papel na mão e embaixo está escrito Délfica, que era, não sei se é Sibila, mas era a representação. E aqui a gente vê as coluninhas, duas crianças segurando o peso do tempo. Sobre os oráculos, vale a pena se deter nisso. Eles eram seres humanos que faziam predições em conexão com os deuses. Para você fazer isso, você tinha que ter um local específico, né? E esse lugar era destinado a oráculos que passavam por treinamentos. Então, o oráculo ele faz parte da religião da cultura dos gregos. Só que a gente, quando fala de religião na Grécia, estou começando a sentir que não é esse negócio de ir na igreja. E que a adoração que o povo grego da antiguidade tinha pelos deuses não é como a gente tem hoje num dia. Inclusive os deuses andavam entre os homens, porque eram homens também. E eles eram dotados de poderes. Por exemplo, Atenas tinha um poder muito grande e outros tinham poder. A Deméter fazia acontecer a plantação e a colheita. O oráculo não podia fazer a adivinhação sem passar por um rito. Tinha um procedimento, tá certo? E eles estão presentes. Todos os reis gregos foram consultar oráculos, inclusive o oráculo de Delfos, Sibila e outros. Inclusive porque o oráculo, ele consulta um Deus para uma resposta pessoal, tá certo? E os reis iam para a guerra, eles consultavam oráculos. Teve um rei que foi consultar Sibila, ela falou, olha, se você te fizer a guerra, haverá a destruição de um grande império. Ele ficou feliz da vida e foi, o império destruído foi o dele. Então ela não falou qual era, né? Mas, então, o oráculo de Delfos e o templo de Delfos, eles tiveram um papel fundamental na Grécia Antiga. E não digo Grécia, regiões que não eram da Grécia também, iam lá, a Líbia, a Turquia, eles iam lá, os grandes seres se consultar, porque não era fácil consultar o oráculo, né?